Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula da disciplina de empreendedorismo. Eu gostaria de começar fazendo uma colocação para vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam quando a gente fala em sucesso? Será que tem uma fórmula mágica? Será que é só uma pessoa que nasce com esse dom, com esse talento, algo diferenciado que consegue ter um sucesso? Seria sorte? Seria acaso? O interessante é que observamos um padrão, um comportamento em pessoas que têm sucesso. Um erro comum é atribuirmos que uma pessoa é diferenciada por conta dela ter apenas boas ideias, muitas ideias, ser uma pessoa criativa. Mas não é bem assim que funciona. Aqui podemos elencar pelo menos 3 elementos de pessoas que têm sucesso. Tá certo? Que pode ter muito mais elementos, mas sem esses 3, que são, no meu ponto de vista, os principais de uma pessoa que é empreendedora, de uma pessoa que consegue ter sucesso. O primeiro ponto é uma pessoa que tem visão. Uma pessoa que consegue enxergar além daquilo que está visível. Enxergar aquilo que ainda não existe. Aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Está ao seu redor, mas elas não conseguem enxergar. Imagina comigo uma tora de madeira. Fácil de imaginar, não é? Agora imagine o pensamento de um escultor. Imagine que eu quero ter ali o rosto de Cristo. Eu, como leigo, devo imaginar, nossa, vai ser muito difícil fazer o rosto de Cristo aparecer nessa simples tora de madeira. Já um escultor, ele enxerga além. Ele fala, o rosto de Cristo já está nessa tora, já está nessa peça. Eu só tenho que limpar aquilo que não pertence. Então, são pontos de vista diferentes, maneiras diferentes de enxergar um mesmo assunto. Quando falamos de empreendedorismo, também tem um quê artístico. Porque o empreendedor deve ser capaz de ter uma visão além dos outros. Ele é necessário ter uma percepção diferente, enxergar um mercado onde ninguém enxergou ainda, um nicho, uma técnica de venda diferente, uma abordagem. Isso deve ser um pensamento diferenciado dessas pessoas que têm sucesso, dessas pessoas empreendedoras. Por outro lado, não basta você apenas ter visão, apenas ter percepção. Você precisa também de algo além, que é você ter coragem. As pessoas de sucesso, os empreendedores, precisam de ser corajosos. Porque não adianta nada você ter uma boa percepção, enxergar tudo e não ter coragem de colocar aquilo para funcionar, de explorar essa oportunidade que só você enxerga. Muitas vezes um empreendedor vai ter que ter a coragem para largar o emprego, vai ter que ter a coragem para mudar de cidade, às vezes até mudar de área. Por exemplo, você está estudando aí informática e a sua visão, a sua percepção te mostra uma oportunidade em outra área. Você tem que ser corajoso para abandonar e buscar novos horizontes. Além disso, a coragem também se resume à capacidade de você conseguir enfrentar riscos, de você não ter medo, de você dar a cara a tapa, acordar todos os dias mais cedo do que os outros. Além disso, tomar riscos, mais riscos que são calculados, porque a coragem sem inteligência é estupidez. O terceiro ponto, também não menos importante, é você ser competente, você ter as competências necessárias para fazer com que a sua ideia funcione, com que a sua visão tenha um retorno. E quando eu falo de competência, nada mais é do que o saber fazer. Você tem que saber fazer um plano de marketing, você tem que saber administrar as vendas, você tem que saber fazer o caixa da sua empresa, você deve saber executar aquilo que você está vendendo, aquilo que você está propondo a entregar. Por isso que você está nesse curso, para você aprender a fazer, para você desenvolver competências, porque através disso você vai ter todo o subsídio, toda a base, todo o alicerce para conseguir implementar as suas visões diferenciadas e com a coragem que eu tenho certeza que você já tem. Além disso,
A competência se diz a respeito, principalmente, de gerir pessoas, gerir situações, gerenciar riscos. E além disso, quando eu falo de pessoas, é essencial que você conheça a você mesmo. Que você saiba naquilo que você é muito bom, mas você saiba também aquilo que você é muito ruim. E agora? O que eu vou fazer para aproveitar aquilo que eu tenho de bom e melhorar aquilo que eu tenho de ruim? Você deve se conhecer. Conhecer suas habilidades, conhecer suas competências e, principalmente, o potencial que você tem. Bom, pessoal, essa mensagem você pode estar pensando, poxa, isso daí é para empresários, isso é para pessoas que têm empresas. Mas não, acredite se quiser, existem empresários medíocres, existem empresários que estão preocupados somente com o lucro, não está preocupado com mais nada. Existem empresários que estão acomodados, existem empresários que são mentirosos. Por exemplo, aquele, nossa, eu não posso te dar um aumento porque a empresa está muito ruim. E na verdade ele está interessado só em te explorar. Essa mensagem do empreendedorismo, de pessoas de sucesso, não é para esse tipo de pessoa. Por outro lado, também existem empregados que pensam apenas como empregados. Como assim? Aquela pessoa que trabalha pensando, poxa, eu estou aqui só para ganhar o meu no final do mês. E não faz nada além para conseguir crescer, conseguir evoluir e principalmente desenvolver as competências que são necessárias para o dia a dia, para o mercado, para o mundo dos negócios. Esta mensagem é para todo e qualquer tipo de pessoa que consegue entender a importância de ter uma visão, de ter coragem e de desenvolver competências. Essa mensagem é para você, aluno, que é o futuro da economia desse país. Essa mensagem é para você que quer acreditar em você mesmo e colocar suas ideias para funcionar. Bom, meu sentimento de professor é que isso seja útil para a sua vida e que não fique somente nessa aula, que você possa colocar em prática esses 3 elementos das pessoas de sucesso, dos empreendedores de sucesso. Bom, pessoal, a minha mensagem principal para essa primeira semana foi essa. Mas além disso, temos assuntos mais técnicos, mais específicos que precisamos tratar. Especificamente do primeiro capítulo da nossa apostila. Lá iremos abordar principalmente a história do empreendedorismo. E agora a seguir, gostaria de apresentar a você principais conceitos e também as principais tendências do mercado quando estamos falando de empreendedorismo. Você sabe o que é o empreendedorismo? Para responder esta pergunta, você precisa estar por dentro do que é um empreendedor. Então vamos começar mostrando um pouco da história do empreendedorismo. Na Idade Média, o termo era utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Já no século XVII, o empreendedor assinava contratos com o governo, assumindo quaisquer lucros e prejuízos. No século XVIII, principalmente por causa da Revolução Industrial, os empreendedores eram os grandes inventores, que se aventuravam em descobertas científicas, formando assim a distinção entre o capitalista e o empreendedor. No final do século XIX e início do século XX, os empreendedores eram confundidos com administradores, o que acontece na verdade até hoje. Mas não podemos esquecer que os empreendedores são grandes inovadores, criando oportunidades e assumindo riscos. Agora vamos revelar alguns mitos e verdades sobre o empreendedorismo. Todo empreendedor já nasce com essa qualidade, não é mesmo? Temos grandes referências como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, que são grandes talentos natos. Mas na verdade o empreendedorismo pode sim ser ensinado, tanto que diversas escolas e universidades já incluíram o empreendedorismo em suas grades. Ficar rico não é o principal objetivo dos empreendedores. O empreendedor é apaixonado pelo trabalho que realiza e acredita que o dinheiro é só uma consequência do sucesso dos seus negócios. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Na verdade, bons empreendedores evitam riscos desnecessários, agindo somente depois de muita análise e planejamento. Desta forma, assumem riscos de forma controlada, prevendo até onde podem chegar em um projeto. Empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Eles são grandes líderes e reconhecem que para o sucesso é necessária uma equipe de profissionais competentes para ajudá-los em um campo onde eles não possuem o conhecimento.
O empreendedor nem sempre é o dono de um novo negócio. Existe um tipo de empreendedorismo chamado corporativo, em que o empreendedor atua dentro de uma empresa que já existe, criando novos produtos ou novos métodos. Mas e o futuro? Como vai ser? O futuro do empreendedorismo está voltado para a indústria 4.0, na qual o empreendedor está focado num cenário em que as tecnologias de informação e de automação serão protagonistas, criando as chamadas fábricas inteligentes. Essas novas tendências criam enormes oportunidades para os empreendedores que atuam na área de tecnologia, pois muito do que será necessário para converter as manufaturas, os meios de transporte, o agronegócio e outros setores industriais ainda precisam ser desenvolvidos. Como exemplo dessas novas tendências, temos empresas focadas em Big Data, análise de dados, computação em nuvem, robótica avançada, entre outras. Com isso, fica claro que a nova ordem é a conectividade. Cada vez mais será exigido inovação e dedicação dos empreendedores. Por isso, investir nessas ferramentas é de fundamental importância. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Até mais!